estaremos também ouvindo o pastor Pedro Inês, que veio em companhia do pastor Samuel. Aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui nesta manhã eu me sinto um verdadeiro leão na cova com os Daniéis, que quem passou sufoco foi o leão naquela fatídica noite para eles. Louvado seja o nome de Jesus. É uma honra para nós estarmos aqui na companhia do nosso amigo e irmão deputado Samuel Júnior, representando o nosso pastor, o pastor Valdomiro Pereira. É muito bom estar aqui pela primeira vez nesse evento. E o pastor Zé Carlos, ele já é quase baiano, né? Nós já nos apropriamos também dele, que ele está sempre lá conosco, nos abençoando, é muito querido por todos nós e é bom estar conhecendo a igreja que está sob seus cuidados, a convenção que está sob seus cuidados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações para falar um pouquinho, que no meio de tanta gente grande, a gente tem que falar pouco mesmo, não dá para falar muito não. E onde tem homem grande, menino fala pouco. Eu aprendi assim, fui bem instruído, nós temos um líder que nos orienta e orienta muito bem nisso. Provérbios capítulo 10, versículo 9, eu tenho dificuldade de evangelizar quem não é crente. Eu fui chamado para evangelizar crente, então a palavra é sempre dessas agradáveis como essa aqui. Diz assim: quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E aí eu penso, ouvindo essa palavra, lendo essa palavra, será que entre nós, será que entre o povo de Deus, será que entre a igreja, se tivesse alguém que tivesse convicção absoluta de que não seria descoberto jamais, será que agiria do mesmo jeito? Será que se tivesse certeza que ninguém veria, não subornaria o policial rodoviário para não ser multado? Será que não usaria produtos que não usa no dia a dia? Será que iria para um motel se tivesse certeza que ninguém descobrisse? Parece até estranho a gente falar assim no evento com obreiros e líderes, mas de vez em quando a gente vê alguém se enganchar aí na caminhada que só tinha a aparência de crente, tinha capa, vestia bonito, usava gravata, usava cabelo longo, usava roupa decente, mas era só isso que identificava como crente. No dia a dia da igreja, irmãos, a gente vê tanta gente fazer desserviço para o reino de Deus. É a gente orando, jejuando, é um grupo de obreiros e obreiras como essa, trabalhando para Jesus, orando, jejuando, consagrando, buscando a face de Deus, pedindo o crescimento da igreja, e elementos atrapalhando a obra e dando mau testemunho. Quantas vezes nós já ouvimos, eu posso até um dia ser crente, mas crente da igreja de fulano jamais, e aí faz um dossiê de tanta miséria que certos elementos que se dizem crentes, obreiros, pastores fazem. Eu quando li esse texto, eu me lembrei de um caso que aconteceu na Bahia há quase 30 anos atrás. Um pastor amigo nosso, ele foi para um lugar muito difícil. O lugar era tão difícil que toda vez que alguém assumia um campo, a gente comemora. A primeira vez que vai para o campo, Deus abençoe, Deus seja contigo. No caso dele, a palavra era outra: meus pêsames. Era assim que se dizia. Lá já teve obreiro que foi enviado para lá, e quando a convenção descobriu, tinha ido embora para São Paulo arrumar um trabalho, nem deu tchau, de tão difícil que era. E esse pastor era e é muito crente, e orou e jejuou, e a igreja não crescia de jeito nenhum. E aí ele perguntou a Deus: Deus, por que essa igreja não cresce? Onde é que está o erro? Aí Deus falou: a igreja está sob maldição. Como assim a igreja sob maldição? A igreja de Cristo. Aí ele foi perguntar para os mais antigos como foi a história dessa igreja, como foi construída e tal, até que o irmão contou a história, e a igreja estava mesmo sob maldição. O pastor comprou o terreno da igreja, combinou com o proprietário o valor, e aí
acertaram, o pastor deu a metade, assinou um documento que com 30 dias dava a outra metade. E passou 30 dias, o pastor não voltou para dar a outra metade. E passou 60, e passou 90, 120 dias, o dono veio atrás: pastor, cadê a outra metade? Não, o senhor assinou aqui, eu paguei tudo. O pastor roubou a metade do valor do terreno da igreja, literalmente, roubou para a igreja. E é roubo, e não tem outra palavra não, e é coisa de ladrão, não adianta a gente mascarar isso não. Aí o pastor, quando soube, o dono do terreno ainda era vivo, a igreja foi construída, o templo, um templo bom, e aí chegou para ele, dobrou o joelho: eu vim aqui lhe pedir perdão em nome de Jesus, nós pecamos quando o senhor me contar a história, eu quero que o senhor perdoe. Não, pastor, o senhor não me fez nada não, foi aquele elemento. Não, mas foi em nome da igreja, então o senhor pode perdoar? Pode, posso. Está perdoado em nome de Jesus. O camarada que não era crente perdoou. A partir daí a igreja cresceu, conseguiu até emancipar outro pedaço, desenvolveu, e o pastor saiu de lá abençoado. Mas tem gente assim, irmãos, que se esquece que nós temos um dono. Eu louvo a Deus que a Bahia vive uma bênção na área do caráter entre os seus pastores. O pastor Valdomiro é um homem, um líder à moda antiga. Eu lembro que um pastor estava negociando um carro com outro pastor, e aí ele não tinha feito negócio com esse elemento nunca, e perguntou para alguém: será que é de confiança? Que ia vender o carro sem nenhum papel para pagar algumas parcelas depois. Aí o camarada diz assim: pode vender, não é um não, venda 100 carros para ele. Você conhece ele? Eu não conheço ele não, nunca fiz negócio com ele não. Mas por que você diz? Porque hoje em dia o nome do pastor Valdomiro é a garantia que ninguém vai ver a cá, que se chegar alguém falar com ele, ele arranca o camarada da igreja. Não pode estar na frente do trabalho quem anda atrapalhado, com enrolada, com desonestidade, com descaração, não. A gente tem que ser a diferença, irmãos. É para a membresia da igreja olhar para cada um de nós que está aqui e se espelhar e dizer: eu quero ser desse jeito. A Bíblia diz que vai morar no céu aquele que jura e que não muda, ainda com dano seu. Nós temos que aprender a valorizar sinceridade. Sinceridade, sincero, vem de uma expressão latina que significa, você já deve ter aprendido aqui, que o caçulinha aqui sou eu, o aprendiz, é sincera. Por que usa essa expressão? Porque alguém às vezes vai fazer um móvel de madeira, e para fazer o móvel o ideal é que com a madeira seca, porque ela não vai sofrer tantas alterações. Aí alguém, para ganhar dinheiro, pegava a madeira verde e fazia o móvel, e começava, antes de vender, a trincar, a rachar. Aí ele aplicava a cera, ficava da cor da madeira verde, lindo e maravilhoso, e a pessoa comprava, mas com o tempo a cera saía e aparecia o defeito. Então, sincero é sem cera, é sem máscara, é sem falsidade, é sem engano, é alguém que você pode confiar. E eu quero crer aqui que nós fazemos parte de um exército de homens e mulheres que a igreja pode confiar. A sua palavra é a verdadeira. Você não tem um discurso aqui na igreja quando pega o microfone, e um discurso diferente em casa. Eu quero crer que nós somos parte de um exército que representa Cristo, e as pessoas possam depositar confiança em nós, para não ficar igual aquele menino que terminou o culto e perguntou assim: pastor, a gente pode morar na igreja? E o pastor disse assim: mas meu filho, vocês têm casa, eu já estive na casa de vocês. Ah, pastor, é que aqui na igreja meu pai é uma bênção. Em casa era uma praga, era uma maldição. Então quem é sincero é do mesmo jeito aqui na igreja, é do mesmo jeito no ciclo de oração, é do mesmo jeito na escola dominical, é do mesmo jeito em casa, no trabalho, é honesto no trabalho, ele não frauda o empregador dele, pelo contrário, ele veste a camisa da empresa, ele quer o melhor para a empresa, porque se a empresa prosperar, ele ganha também com isso. Ele é aquele elemento que honra o nome de Jesus. Eu gosto de contar história, porque eu estudei história para contar história mesmo. Eu me lembro de um testemunho de um crente que estava roubando a empresa. A empresa
trabalhava com cobre, e o irmãozinho todo dia carregava cobre da empresa para casa. O carro dele já dormia do lado de fora, porque a garagem já estava até o teto de cobre, era uma grana muito alta. E quando ele está saindo, a empresa descobriu o roubo, mas não sabia quem era. Perceberam o desfalque em cobre. Quando ele saiu, estava a polícia com giroflex ligado já, segurança com detector de metais para investigar um por um. Quem descobrisse o roubo ia preso imediatamente. Aí o irmão na hora se converteu. Jesus, eu sou culpado, eu reconheço. Jesus, não é a minha prisão que eu estou preocupado, não. Eu vou causar vergonha para a igreja. Todo mundo sabe aqui que eu sou crente. Vão falar mal da igreja, não vão querer se converter. Se o Senhor me tirar dessa enrascada que eu entrei, eu vou devolver tudo o que eu roubei. Se converteu de verdade. E na hora que chegou na porta, o gerente geral estava lá, falando: não, o irmão Zezinho, não, você não vai passar no detector, não, pode ir direto, irmão Zezinho, até o dono vai ser revistado, mas o senhor não, vai direto. E aí o irmão estava convertido de verdade, fez um trato com Deus e passou a jejuar todos os dias, porque a marmita que ele levava o produto do roubo, agora ele trazia de volta. Era todo dia cheio de cobre para devolver um por um. Passou quase que um ano jejuando o dia todo e trabalhando, até devolveu tudo e virou crente de verdade. Teve oportunidade. Tem alguém que pode não ter oportunidade. Jesus está voltando, que Deus abençoe. Aprendamos a ser sinceros.